Bom dia, meus queridos irmãos, companheiros, amigos, todos interessados na Palavra de Deus, no estudo da lição dessa semana. Hoje nós vamos falar de terça-feira, né? A lição vem falando sobre o caso de Jó. Jó foi um homem que realmente, de acordo com a teologia, né, de acordo com os teólogos, e a própria Ellen White tem citações a respeito, de que Jó teria sido um antítipo de Cristo, né, um tipo de Cristo. Quando a gente usa essa expressão, a gente está falando de tipologia. O que é tipologia? É um conjunto de características para se classificar coisas, pessoas, enfim. Então, o conjunto de características de Jó era muito semelhante às de Cristo, né? Então, como se desenvolveu a história de Jó? No capítulo 1 de Jó, do verso 1 em diante, diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro. Olha as características de Jó: íntegro e reto. Integridade e retidão significa sem desvios, significa inteiro, completo, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó se desviava do mal. Além das características de integridade, de retidão, temência, de temor a Deus, a Bíblia deixa claro que ele se desviava do mal. É importante, aquele que realmente tem a intenção de um dia viver no céu, ele precisa se desviar do mal. Ele precisa identificar o mal. Primeira coisa, é preciso ter o discernimento daquilo que é mal. E depois se desviar do mal, ou seja, resistir ao mal. A Bíblia diz: resistir ao diabo e este fugirá de vós. Tem um ditado popular que diz que vontade dá e passa, né? E passa mesmo. Se você tiver com vontade de fazer algo e realmente se conter, conseguir ter o domínio próprio para se conter e não dar vazão àquela sua vontade, a sua mente vai começar a buscar outras coisas, a se focar, e você passa a não pensar mais naquilo. Ok? Então, ele se desviava do mal. Era uma grande característica de Jó. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhos, possuía 7.000 ovelhas, enfim, diz aqui que ele era o maior de todos no Oriente. Jó era o homem mais, vamos dizer assim, rico do Oriente naquela época. E, enfim, aqui a gente tem mais uma coisa, né, que interessante a ser ressaltada, que Jó reunia posses materiais, riqueza física e riqueza espiritual. Então, sim, é possível ser rico, muito rico, e ser, ao mesmo tempo, cristão. Ser um homem salvo. Não fazer das suas riquezas o seu Deus. É possível. Jó mostrava isso. E aqui, do verso 4 ao verso 4 e 5, fala sobre os filhos que ele tinha, a forma como eles viviam em família, dando banquetes, e que Jó tinha o costume de fazer holocaustos, segundo o número de todos eles, por pecados que eles pudessem ter cometido. Então, olha a integridade, o temor que Jó tinha de Deus. Acaso meus filhos cometeram algum pecado? Eu vou fazer holocaustos aqui por esses prováveis pecados dos meus filhos. Olha a tipologia de Jó, né? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor,
veio também Satanás entre eles. Isso aqui foi uma reunião celestial. Quando fala filhos de Deus, está falando de seres celestiais. Então houve uma reunião universal. Vieram seres representantes de vários mundos. E qual foi o ser que foi representar o planeta Terra? Satanás. É estranho, né? Mas Satanás, por usurpação, e nós vamos ver isso na lição essa semana, por usurpação se tornou príncipe deste mundo, né? Então, por isso ele estava ali naquele lugar. Muita gente se questiona, mas como assim? Os filhos de Deus se reuniram e Satanás veio ali no meio e Deus permitiu tudo isso. Então, nós estamos estudando exatamente isso essa semana. A onipotência permissiva de Deus. Como diz aqui a lição, regras de engajamento. Ou seja, quais são as regras que o próprio Deus segue na luta do grande conflito. E ele não só segue essas regras, mas ele coloca essas regras ao mal, e nós também precisamos nos submeter a essas regras, porque se os próprios anjos se submetem, nós temos que nos submeter também. Existem regras. Não, tem gente que diz assim, a gente pode tudo, a gente pode tudo. Tem cristão que usa até aquele verso de Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. E o cara usa esse tipo de passagem para dizer que ele pode fazer qualquer coisa, né? E o tudo posso naquele que me fortalece, posso sofrer todas as coisas naquele que me fortalece. Não é um verso que fala do seu poder de realizar coisas, de conquistar coisas, não. É o seu poder de resistir ao mal, é o seu poder de sofrer por Cristo. Tudo você pode sofrer por Cristo naquele que te fortalece, que é o próprio Cristo, né? Então, pode tudo? Pode tudo? Não, não pode tudo. Não pode tudo. E não pode tudo, nem Deus pode tudo. Então, a onipotência de Deus, ele tem poder absoluto, mas ele coloca regras nesse poder absoluto. Por quê? Porque Deus é justo. Ele faz as coisas de forma correta. Ele não usa. O próprio Jesus, né, quando veio à Terra, ele era Deus encarnado. E ele, mesmo sendo Deus, não tomou para si o ser igual a Deus e se humilhou entre todos, se entregou para ser morto pelos nossos pecados. Jesus se submeteu às regras de engajamento. Ele podia fazer um monte de coisas que ele não fez. Teve até um filme chamado A Última Tentação de Cristo, que teria sido uma tentação de que Jesus na cruz foi tentado a sair daquela cruz, rejeitar o sacrifício, né? São as ficções dos seres humanos especulando em cima daquilo que é eterno, né? Mas Jesus, ele seguiu todas as regras de engajamento, ok? Então, Satanás ainda tinha esse espaço, né? Ele era o príncipe desse mundo, né? Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vês? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, né? Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? E aqui eu quero fazer uma parada. Por que Deus falou de Jó para Satanás? Por que do nada Deus... Do nada é uma expressão, né? Porque nada é do nada. Mas, assim, qual a razão dele ter citado Jó para Satanás? Deus fez uma provocação. Deus fez uma provocação ao diabo. Olha, lá no planeta Terra, aonde você tem domínio,
que eu limito o seu domínio lá, mas você tem bastante alcance lá. Tem um homem íntegro, temente a Deus, reto, é Jó. E aí o que o diabo disse a Deus? Ah, você tá de brincadeira. Ele teme a Deus, ele teme a ti? Não, ele tem tudo. Ele é rico, ele tem filhos, ele é feliz. Você cerca ele de tudo que é bom. Toca nisso, tira essas coisas dele. Eu quero ver se ele vai te adorar. E aí Deus já sabia que Satanás ia fazer isso. E aí Deus entregou Jó a Satanás e disse: poupa-lhe a vida. E nesse primeiro desafio, porque foram dois, nesse primeiro desafio, Satanás tocou na materialidade de Jó, nos seus bens. Então, de uma hora para outra, ele perdeu tudo. Tudo, tudo. Aqui nos versos 13 até o 19, morreu toda a família de Jó, ele perdeu todas as cabras, bois, camelos, ele perdeu tudo que ele tinha. E, incrivelmente, no verso 20, Jó diz o seguinte: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Muitas pessoas usam essa expressão, né? A gente nasce nu e vai morrer nu. Né? Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha que coisa incrível. Nós sabemos pelo relato que não foi Deus que tomou. Deus somente deu a Jó tudo que ele tinha. Mas para Jó, o seu sofrimento vinha de Deus. E mesmo com esse entendimento de achar que o seu sofrimento vinha de Deus, ele disse: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu pergunto, teríamos essa integridade, essa fidelidade a Deus, se nós entendêssemos que o nosso problema, a situação ruim que nós enfrentamos, foi causada por Deus? E muitas vezes nós vimos pessoas culpando a Deus, literalmente, por omissão. Às vezes a pessoa até entende: mas não foi Deus que causou essa minha doença, mas por que ele permitiu? Por que ele deixou? Por que não me protegeu disso? Né? E Jó achava que o mal dele vinha de Deus e mesmo assim adorou a Deus. Ok. Numa outra ocasião, novamente os filhos de Deus vieram, uma nova reunião celestial, e houve os mesmos questionamentos, a mesma provocação de Deus a Satanás. E dessa vez, Satanás, tendo sido derrotado no primeiro desafio, porque Jó não pecou, né? Agora fala não somente dos bens materiais, mas também da sua saúde, da sua pessoalidade. Toca nele, na pessoa dele. E Deus permitiu. Ok, e aí todos sabemos da história, né? Jó teve uma doença terrível, né? A sua mulher chegou para ele e disse: mas por que você fica adorando esse Deus aí? Esse Deus que está deixando você sofrer tudo isso? Amaldiçoa Deus e morre. E ele disse: tu falas como qualquer doida.
recebemos o bem de Deus e por acaso não receberíamos o mal? O entendimento de Jó estava errado. Mas é incrível entender, verificar, né? Constatar a fidelidade de um homem que entende que o mal que lhe acontece vem de Deus e ele continua fiel a Deus.